Vamos lá agora para a nossa sexta aula, né? Ainda sobre orações subordinadas substantivas. Tenham paciência, daqui a pouco a gente termina, tá? E aí na próxima, né, nas próximas aulas a gente já vai ter acesso a outros conteúdos, tá certo? A próxima aula aqui no canal, a ser liberada, é uma aula de redação, tá? A gente vai falar sobre estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão e como fazer, né, uma redação apta para a SPSEX, tá? Vou trazer exemplos de redações dos meus alunos, tarará, tarará, tudo aí direitinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar continuidade agora na última, né, na última classificação básica das orações subordinadas substantivas, que são as predicativas. Essas orações têm função de predicativo do sujeito, ok? Ou seja, vão funcionar como predicativo do sujeito que vai estar lá na oração principal. Tranquilo? Vamos aqui agora para o primeiro exemplo. O certo é que tudo vai mudar. E o segundo exemplo, meu desejo era que tudo mudasse. Vou fazer aqui as minhas... vou cometer aqui as minhas atitudes iniciais, tá? Para eu poder chegar à confirmação de que a oração é substantiva e a função que ela tem. Então vamos lá, o certo é... Primeira oração, que tudo vai mudar. Segunda oração, a primeira oração claramente precisa ser complementada, né? O certo é o quê? O certo é isso. Percebi que essa oração 2 pode ser trocada por isso. Veio para complementar o sentido da primeira, que é a oração principal. Veio introduzida pelo quê? Que é a conjunção integrante. Ela é uma oração subordinada substantiva, sim. Vamos ver agora essa mesma aplicação na segunda construção. Meu desejo era que tudo mudasse. Meu desejo era, primeira oração. Para quem ainda tem dúvida, apareceu o conectivo aqui, né? Se aparece o conectivo, significa que a primeira oração chegou ao fim. Porque o conectivo nunca encerra, ele sempre inicia outra oração, tá certo? Então, primeira oração, meu desejo era... Segunda oração, que tudo mudasse, tá? Agora vejam, a primeira oração claramente precisa ser complementada. Meu desejo era o quê? Eu tenho que trazer uma complementação para que o sentido desse período seja completo. Confere? Então vamos lá. Meu desejo era, primeira oração, oração principal, que tudo mudasse. Meu desejo era isso. Olha para cá. Conectivo na oração que pode ser substituída pelo isso, conjunção integrante, esse que, e a segunda oração, uma oração subordinada, substantiva. Agora, analisem comigo, por favor, calmamente, a estrutura sintática das orações principais. Qual é o sujeito do verbo é? O que é? Que é que tudo vai mudar? O certo, não é isso? Então, o certo aqui eu vou chamar de sujeito, ok? Eu tenho o sujeito, que é o certo, é o referente do verbo ser. E eu tenho aqui o verbo de ligação. Esse verbo indica estado, né? Não indicação, indica estado. Então, aqui sujeito e verbo de ligação. Essa é a estrutura da oração principal. Agora, vamos ver aqui embaixo. Meu desejo era que tudo mudasse. Esse verbo aqui, o era, está se referindo a quem? A meu desejo. Né? Então, meu desejo é o referente do verbo era, assim como o certo aqui em cima é o referente do verbo é. Então, o certo e meu desejo, função sintática de sujeito. E aqui eu tenho um verbo de ligação também, ok? Analisem, por favor, novamente essa estrutura aqui dessas duas orações principais. É a mesma estrutura. O que é que nós temos nessas duas orações principais? Nós temos sujeito mais verbo de ligação. Encerrou aqui, amor. A oração principal é o certo é e meu desejo era. Acabamos essas duas orações principais com o sujeito acompanhado pelo verbo de ligação. Agora eu lanço uma pergunta para vocês, tá? Vou colocar aqui numa cor de destaque. Certo? Olha aqui para esse meinho, por favor. Quando vocês enxergam sujeito mais verbo de ligação, qual é o termo da oração de que vocês sentem falta? Qual é a função que o verbo de ligação tem dentro de uma estrutura? Conectar sujeito a um termo que traz uma característica para o sujeito, que indica o estado do sujeito, que qualifica o sujeito. Esse termo é chamado de
predicativo do sujeito. Não é predicado não, tá, gente? Predicativo. O termo que indica qualidade é o predicativo, tá certo? Então, vê, se na estrutura da oração principal tu tem isso aqui, sujeito mais verbo de ligação, o que é que tá faltando? A característica atribuída ao sujeito. Tranquilo? Então, notem que nesse caso, a oração subordinada substantiva vai carregar justamente essa função. Olhou para a oração principal, tem sujeito e verbo de ligação. Qual é a função que a oração substantiva vai ter? Predicativo do sujeito. Tranquilo? Então, aqui nós temos duas orações subordinadas substantivas predicativas. O certo é isso. Vejam que o isso aqui estaria caracterizando o certo. Meu desejo era isso. Vejam que esse isso estaria caracterizando o meu desejo, tá certo? Então, predicativo do sujeito, automaticamente a função da oração também é essa, ok? Alguma dúvida até aí? Então vamos lá. Vamos seguir adiante, né? Como eu havia comentado nas aulas anteriores, não fiquem afobados, porque vai haver ainda alguns comentários adicionais que a gente vai ter no decorrer das próximas aulas, dos próximos encontros. Agora, eu quero falar especificamente dessa dúvida que eu sei que vai surgir. Ana, quando é que uma oração é subordinada, substantiva, subjetiva? E quando é que ela é predicativa? Se houver verbo de ligação, no caso o verbo ser especificamente, nessas duas estruturas. Olhem para cá, por favor. Certo é que tudo vai mudar. Primeira oração, certo é. Segunda oração, que tudo vai mudar. O certo é, primeira oração. Que tudo vai mudar, segunda oração. Vocês estão percebendo que basicamente, a gente tem aqui a mesma estrutura basicamente, tá? O fator diferencial, que inclusive vai mudar tudo aqui dentro, é a presença desse artigo, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos substituir essas duas orações que vieram introduzidas pelo que, vamos substituir por isso. Certo é isso, ou seja, isso é certo, tá? E agora vamos aqui embaixo, o certo é isso. A gente não vai fazer agora isso é o certo, porque o certo já está antecipado, não é verdade? A gente já tem o referente do verbo aqui antes, tá? Agora vejam, quando eu falo isso é certo e o certo é isso, vocês estão percebendo que a palavra isso adquire diferentes funções em cada um desses contextos? Vamos lá. E isso é certo? Pergunta aqui para esse predicado. O que é certo? Isso. Não dá para perceber, pessoal, é só olhar. Vou fazer de novo. Em isso é certo? O que é certo? Isso. Dá ou não dá para perceber? Presta atenção à minha pergunta. Que o isso é o referente desse predicado inteiro. É sobre isso que esse predicado inteiro está falando. Automaticamente, eu sei que o isso tem função de sujeito. Ou seja, analisando aqui a estrutura dessa oração principal, nós temos um verbo de ligação e temos uma característica. A característica de ser certo. De alguma coisa ser certo, de isso ser certo, confere? Então, olhei para essa oração principal, enxerguei um verbo, enxerguei uma característica, mas está faltando o quê? Está faltando o referente do verbo. O que é certo? O que é que carrega essa característica? Que tudo vai mudar. Ou seja, certo é isso é certo, isso sujeito, oração subordinada substantiva subjetiva. A função que essa oração subordinada tem é função sintática de sujeito. Até aí tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Agora analisem, por favor, essa estrutura aqui de baixo. O certo é que tudo vai mudar. Quando eu substituo essa oração por isso, eu tenho isso aqui, ó. O certo é isso. Vocês estão percebendo
que agora, nesse contexto, o termo certo é o referente sujeito do verbo é? Eu vou dar uma dica. O artigo vai fazer com que esse certo aqui seja sujeito. Tranquilo? A falta do artigo aqui em cima faz com que a palavra certo, nesse caso, seja uma característica. Eu vou chamar de qualidade nesse caso, tá bom? Então, vê. Mudando aqui as análises, agora a gente nota que o sujeito já está aqui, ó, na oração principal, o certo, e tem de novo o verbo de ligação. Ana, isso tudo que você está falando é muito confuso. Então, se eu estou sendo confusa, se eu fui confusa, deixa eu tentar ser mais breve, mais clara, mais objetiva. Analisa aqui. Certo é, o que é que eu tenho nessa oração principal? Verbo e qualidade. O que é que está faltando nela? Vou colocar aqui do lado. Cadê o sujeito? Certo? Agora, o certo é que tudo vai mudar. Qual é o sujeito do verbo é? O certo. Isso aqui é o referente desse verbo. O certo é isso. O certo é referente, então é sujeito. Ou seja, nessa oração principal aqui, eu tenho sujeito mais verbo de ligação. O que é que falta, pessoal? O predicativo do sujeito. Como eu havia comentado com vocês, essa estrutura aqui, ó, sujeito mais verbo de ligação, exige a presença de um predicativo. Então, agora, a gente já consegue perceber que essa oração aqui de cima, que tudo vai mudar, funciona como sujeito do verbo da oração principal. Então, é uma oração subordinada, substantiva subjetiva, tá? Certo é isso, isso é certo. Isso sujeito, oração subjetiva. Já aqui embaixo, na oração principal, o sujeito se faz presente e o reconhecimento aqui é auxiliado pela presença do artigo. O certo é sujeito, verbo de ligação, faltou o predicativo do sujeito. O certo é isso. Isso, predicativo do sujeito, oração subordinada, substantiva, predicativa. Vou repetir. Certo é isso. Isso é certo. Isso, sujeito, oração subjetiva. O certo é que tudo vai mudar. O certo é isso. O certo sujeito é verbo de ligação. Isso, predicativo do sujeito, oração subordinada, substantiva, predicativa. Olha para mim. Sabe quando é que isso fica ainda mais claro para você? Quando você fizer uma coisa chamada exercício. Você vai pegar aquele caderno da gente, o nosso livro maravilhoso, perfeito, lindo, que eu coloquei, provas, SPSEX, EAR, AFA, FONESA, de 2010 até 2019, tá? Teve prova que eu só peguei 2016, teve prova que eu não consegui ainda 2017, 2018, mas tem 100 páginas de exercício para vocês e cada questão está sendo descrita em relação ao conteúdo de que ela traz, né? De que ela trata. Né? Então, se você for lá no livro que você tem, você vai achar as questões que são referentes a orações subordinadas. Procure, faça e tire as dúvidas comigo, ok? Online, tá? A gente vai ter as consultorias, eu vou divulgar direitinho para vocês quais são os dias, tá bom? Enfim, até aí alguma dúvida? Não? Eu tenho uma notícia excelente para dar para vocês. Nós acabamos a primeira etapa. Tá? Terminamos a análise básica das orações subordinadas substantivas mais comuns, subjetivas, objetivas diretas, indiretas, completivas nominais, apositivas e predicativas, tá? Analisamos as desenvolvidas, né? Eu quero fazer um resumão só para a gente poder passar para a próxima aula. O que foi que a gente viu até aqui? Claro que é um resumão, né? Teve mais coisa comentada. Então vamos à primeira parte do nosso resumo. Uma oração subordinada substantiva exerce uma função sintática própria de um substantivo em relação à oração principal. Quais são as funções? Basicamente são 6: sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo do sujeito, ok?
A oração subordinada substantiva complementa a oração principal, tá? Ela pode ser substituída por isso, ok? A oração principal é complementada pela oração subordinada substantiva e a oração subordinada substantiva desenvolvida vem obrigatoriamente introduzida pelas palavras que e se, que são chamadas nesse contexto de conjunções subordinativas integrantes ou apenas conjunções integrantes, como as bancas costumam chamar. Beleza? É isso então, até a próxima aula.